Olá, meu internauta, aqui quem vos fala é o professor Pastor Jonias. Estamos aqui neste ensejo para fazer a gravação da videoaula número 2. Na aula passada nós abordamos o tema Introdução à Escatologia Bíblica, e desta feita estaremos abordando o tema Escatologia Individual, a morte. Nós falamos da importância de pré-requisitos para bem entender a escatologia, como, por exemplo, conceitos hebreus, a cultura hebraico-judaica, Semana da Criação, fases da Lua, calendário hebreu, festas de Yahvé, ou seja, festas solenes. Para bem entendermos escatologia, nós queremos aclarar aqui, uma forma de revisão, os objetos da escatologia e entrarmos na parte propriamente dita da nossa segunda aula, que é a morte. A escatologia divide-se em duas partes, que é a escatologia individual, que contempla os temas a morte da alma, ou a imortalidade da alma, melhor dizendo, e o estado intermediário. São temas contemplados pela escatologia individual. E escatologia geral, que contempla os temas a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda do Senhor, milênio, a ressurreição corporal, o julgamento final e o estado eterno. Aqui na grande tribulação estaremos abordando as 70 semanas de Daniel, e especialmente a 70ª semana, que culmina com a grande tribulação. Compreendermos a grande tribulação, que é objeto da escatologia geral, o arrebatamento da igreja, e aqui vamos estar abordando as posições ocorrentes pré-milenistas, pré-tribulacionista, a corrente pós-tribulacionista, a corrente mesotribulacionista, a pré, que acredita o arrebatamento acontecer antes da grande tribulação, a pós, que acredita que virá após, e a mesotribulacionista, que acredita que o arrebatamento se dará na metade da 70ª semana de Daniel, que seria os 3 anos e meio dos 7 anos que perfazem a totalidade da grande tribulação, ou da 70ª semana de Daniel. A segunda vinda do Senhor, aqui nós estaremos abordando provavelmente em 2 vídeos, sobre a primeira fase e a segunda fase da vinda do Senhor. O milênio, que é o espaço de tempo de 1000 anos, também como objeto da escatologia geral. Aqui as posições ocorrentes milenistas, onde nós teremos a pré-milenista, a pós-milenista e a amilenista. Cada corrente dessa crendo que o milênio virá antes, depois, e até crendo que não exista milênio, nem no aspecto literal e nem no aspecto simbólico. A ressurreição corporal, onde nós teremos duas ressurreições. A primeira ressurreição, que será
a ressurreição dos crentes que morreram em Cristo quando da vinda do Senhor, que serão ressuscitados. E a segunda ressurreição que se dará depois para o julgamento final. E eu devo dizer-lhes que nós teremos instaurados pelo menos 2 tribunais, o Tribunal de Cristo e o grande trono para julgamento de todas as nações. Aqui no Tribunal de Cristo nós não teremos julgamento para condenação, mas sim premiações de pessoas que trabalharam, fizeram a obra do Senhor, receberão prendas e coroas. E o estado eterno, que será o estado perene. Esses temas aqui serão abordados pela escatologia geral. Nós falamos isto na aula passada. Estamos realçando nesta aula. É o objeto especial desta videoaula, a morte, que é justamente um tema contemplado pela escatologia individual. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Este elemento é o mais temível inimigo, que causa pavor e deixa as pessoas espavoridas nas várias faixas etárias, desde os jovens, crianças, adultos e até aqueles que passaram para a terceira idade. Ele será o último inimigo a ser vencido ou aniquilado, conforme a expressão bíblica. Mas aqueles que têm uma visão pela ótica da escatologia e que estão firmes com o Senhor, certamente não terão medo da morte, porque a morte é apenas um acesso a Deus para aqueles que estão guardados em Cristo Jesus. A escatologia individual, a morte, como um tema primordial aqui, tratando-se da morte, a mensagem, ou a mesma, à luz das Escrituras, divide-se em 3 áreas, a saber, morte espiritual, morte física, morte eterna. Agora, é interessante entendermos estes tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. A morte física, que é a separação da alma, chamada também de espírito, do corpo. E aqui nós temos em Gênesis 3:19 e Romanos 5:12 o respaldo bíblico. Aqui o homem foi originário do pó e ao pó tornará. Em Romanos nós temos o legado do pecado, a morte. Por um homem veio o pecado, que trouxe consigo a morte. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. E a morte eterna, que é a separação do homem de Deus. E aqui há uma similitude entre morte eterna e morte espiritual. Aqui a morte espiritual
que é a separação do homem de Deus, se parece muito com a separação do homem de Deus eterno, que seria a morte eterna. Aqui a separação é momentânea e aqui ela é para sempre. Aqui, a qualquer momento, o homem poderá se aproximar de Deus através de Jesus Cristo e ele poderá ser restabelecido. A separação será cortada e ele será vivificado pelo poder do Espírito de vida que há em Cristo Jesus. Então cessará a separação do homem. É evidente que aqui, quando a pessoa aceita Jesus, ela será reencaminhada a uma aproximação de Deus. Mas aqui não há mais este ensejo, porque será para sempre. Nunca mais o homem terá a oportunidade de ter acesso a Deus. É a chamada morte eterna. Aqui, morte física é, conforme eu vos afirmei no primeiro momento, a separação do homem, ou do corpo, melhor dizendo, da alma. Todos nós somos compostos de biótipo ou biotipo, caráter, temperamento e eu, que formam a personalidade. E quando o biótipo, que é o casulo dentro do qual estamos, ou está a alma, é deixado pela alma, então ocorre a morte. Para muitos, ela é o elemento amedrontador que causa pavor a todos e é o maior inimigo do homem. Porém, quando temos uma compreensão na ótica da escatologia e aquilo que o Senhor nos promete, a morte passa a ser apenas um acesso a Deus. É uma forma pela qual o homem deixa o casulo, que é o corpo, e a sua alma parte para o porvir. Caríssimos internautas, eu quero vos deixar aqui esta mensagem escatológica, nesse primeiro momento, sobre o tema individual, escatologia individual, a morte. Tchau.